Olá, muito obrigado pela sua companhia. A gente inicia o nosso podcast hoje falando sobre um tema muito importante para a compreensão da nossa sociedade: direito penal, processual e criminal. Para a gente entender um pouco melhor, a gente trouxe aqui no nosso podcast Lei em Pauta ninguém mais, ninguém menos que Paulo Sumariva, esse grande amigo. Doutor Paulo, muito obrigado pela sua participação. Eu acho que são temas apaixonantes, né, para você. Sim, é um prazer estar aqui, né? Um prazer participar desse importante podcast, né? Um espaço que é aberto para o cenário jurídico, para os profissionais. Eu acho que isso é muito bacana, né? E poder falar um pouquinho, né? Sobre o direito, sobre o direito penal, né? Que é uma área que eu atuo, que eu trabalho e que eu acho que vale muito a pena. Paulo tem uma extensa bagagem dentro desse cenário, trabalhou no The Inter quantos anos? Eu fui delegado de polícia por 26 anos. 26 anos. Né? E 27 anos. Aí eu aposentei aos 47 anos de idade. Muito jovem. Né? E hoje estou com 53. E hoje eu sou advogado, né? Já estou advogando na área criminal aí há 2 anos e meio, né? Legal. E eu fui delegado 26 anos e nesse período como delegado eu atuei praticamente 15 ou 16 anos no departamento, né, de polícia judiciária, que é o The Inter, aqui em Rio Preto. E desses 16 anos eu fiquei praticamente 5 anos na direção da Academia de Polícia no polo aqui de Rio Preto. Legal, eu tive a honra de entrevistar Paulo Sumariva enquanto estava ali dentro do The Inter, né, grandes temas, né, a gente abordava, porque compreende muitos municípios, né, o The Inter aqui de Rio Preto, Sim, né, Paulo? O The Inter é uma área grande, né, é a antiga regional, ela abrange de Jales, Santa Fé do Sul, até Catanduva, então é uma área bem extensa. Me lembro que quando a gente não conseguia contato com os advogados que talvez estavam, ou melhor, os delegados que estavam de plantão dentro das cidades, né, que compreendem o The Inter, a gente ligava: doutor Paulo, o senhor pode dar entrevista? E sempre nos recebia muito bem. Doutor Paulo, mas vamos lá, introdução à criminologia e direito penal, vamos conversar um pouquinho disso? Vamos embora. Qual que você acha a importância hoje da criminologia e brevemente explicar para a gente a criminologia e também a importância dela dentro da justiça criminal? Bom, quando nós falamos em justiça criminal, quando nós falamos em ciências criminais, nós trabalhamos com 5 ciências. Tá? A gente trabalha com a criminologia, com a política criminal, com o direito penal, com o processo penal e com a execução penal. Então isso é muito importante de explicar. Por quê? Porque antes de você falar em direito penal, né, aí o direito penal é a norma, o direito penal é a lei, né, matar alguém, pena tanto a tanto, né, subtrair coisa alheia móvel, furto, pena tal, isso é o direito penal. Você coloca esse direito penal em prática através do processo penal. Sim. Então, o processo penal, onde vai ter o inquérito policial, que é o momento em que o Estado, né, que é a presidência do delegado de polícia, em que o Estado busca ali elementos para poder acusar alguém. Né? No inquérito policial ainda não há uma acusação, é uma fase em que se busca acusar alguém, então tem que ter provas para isso. Então, aí é o processo penal, para depois poder o promotor, o Ministério Público, oferecer denúncia e começar o processo de maneira efetiva, onde vai ter defesa, contraditório e, no final, condenação. Condenou, execução penal. Aí essa condenação, ela vai ter a sua execução penal. Então, veja, o papel é direito penal, processo penal e execução penal. Só que antes disso, nós temos a criminologia e temos a política criminal. A criminologia, na verdade, ela estuda, né, a realidade dos fatos, ela estuda o crime, ela estuda o criminoso, ela estuda a vítima, ela estuda o que nós falamos de controle social, que é a participação da sociedade em tudo isso, tá? Então, a criminologia, ela analisa esse foco, ela analisa o que está efetivamente acontecendo na realidade. Para quê? Ela trabalha justamente para dar informações ao poder público, para que o poder público possa traçar políticas criminais adequadas. Quando nós falamos em políticas, né, do poder público, a gente tem que pensar em política social e política criminal. Tá? Mas a política social também ela é importante no cenário de combate ao crime de maneira indireta. Vou dar um exemplo aqui. Eu me lembro que quando eu assumi a minha primeira delegacia de polícia, já faz um tempinho isso, né, numa cidade do interior de São Paulo, eu fui, né, identificar ali o que estava acontecendo de crime naquela região.
E aí eu vi que um dos pontos fracos que tinham ali era próximo à escola, a escola que existia na cidade, durante a noite muito furto de veículo, moto. Aí eu fui até o local, né, no horário que mais tinha ali essas ocorrências e identifiquei que tinha muitas ruas escuras ali próximo. Fui até a prefeitura e falei com o prefeito, olha, vamos iluminar aquelas ruas. Aí você pode perguntar assim, o que o delegado tem a ver com iluminação de rua? O que iluminação de rua tem a ver com combate ao crime? Diretamente não tem a ver, mas indiretamente tem. Por quê? Porque uma rua iluminada, ela espanta muitas vezes o criminoso dali. Não que vai acabar com o crime, mas você vai tirar dali o crime. Tá? Então, isso é política social. Agora, a política criminal não. A política criminal é você efetivamente traçar metas de combate àquele crime específico, ao tráfico de drogas, né? Hoje a corrupção. Então, enfim, agora, para você ter, né, todo esse trabalho de planejamento, de políticas, você tem que ter dados. Você tem que ter dados interpretados. Aí que entra em campo a criminologia. A criminologia, na verdade, ela interpreta a realidade dos fatos. Tá? Ela interpreta, ela vê o que está acontecendo na realidade. Claro que ela vai utilizar os boletins de ocorrência, mas ela vai utilizar muitas vezes, né, de fatores que estão ocorrendo e que não estão registrados na polícia, mas que as informações chegam. Então você filtra tudo isso e aí você informa o poder público. Olha, poder público, temos que traçar políticas criminais ou sociais adequadas para combater esse tipo de criminalidade. Você analisa o perfil do criminoso, analisa também o perfil da vítima. Então, a criminologia, na verdade, ela não é ramo do direito penal. Ela é uma ciência totalmente autônoma e que tem o seu papel importante dentro do contexto de ciências penais, que eu sempre falo isso. Nós temos 5 ciências, a criminologia é a primeira delas. Que legal. Como que você definiria para a gente um pouquinho do próprio direito penal e objetivo dele? Olha, são as regras que são impostas na sociedade, né? Eu não faço tudo o que eu quero, né? Eu tenho que fazer tudo aquilo que eu posso. Né? Se eu quiser matar o meu vizinho, eu não posso. E se eu fizer isso, eu vou assumir as consequências, né, dessa minha conduta, o que é algo totalmente normal num convívio em sociedade. O direito penal são essas regrinhas. Né? Esse podcast foi marcado no horário X. Se eu quisesse vir às 2 da manhã, o que você ia falar? Não, porque 2 da manhã está fechado aqui. Mas eu quero as 2. Bom, você quer, mas tem que cumprir regras. Né? E a gente vive na sociedade em cima de regras. O direito penal, na verdade, é isso. Né? Lógico que ele vai impor uma sanção a quem fizer algo contrário à lei. Você pode fazer o que você quiser, mas assuma as consequências disso. Com certeza. E hoje a gente, né, lidando, né, eu acabo lidando todos os dias com isso. Né? Toda manhã ou toda tarde, quando a gente está trabalhando, a gente verifica esses boletins de ocorrência. Você acha que o direito penal aqui no Brasil, ou mesmo a justiça, ela tem evoluído, ou a gente ainda tem dado alguns passos para trás? A gente precisa de análises diante dessas regras, diante dessas leis, Paulo? Eu acho assim, né? O direito penal, ele existe, sempre existiu. Né? Os operadores do direito, eles estão aí para trabalhar, justamente para colocar isso em prática. O Brasil hoje tem leis boas, tá? O Brasil hoje ele tem leis boas, leis que funcionam. Existe hoje uma aplicação eficaz da justiça, da lei. Agora, a sociedade, ela tem que ser limitada em cima da sua legislação. Né? Então, quando você tem uma sociedade mais violenta, obviamente que a polícia trabalha mais, né? Que a gente tem que ter leis mais severas. Tá? Então, depende muito da sociedade em que nós estamos morando, nós estamos vivendo. Né? Depende muito disso. E daria para a gente traçar os principais desafios hoje do próprio direito penal, daquilo que a justiça tem enfrentado como desafio para reger essa sociedade que a gente sabe, né, em muitos casos, mais violenta, né, mais crimes, tantos crimes passionais que a gente percebe, né? Quais seriam os principais pontos e desafios hoje? Olha, a gente tem problemas, né? Problemas que a gente percebe assim, tráfico de drogas é um problema, crimes de violência doméstica, Lei Maria da Penha, e a Lei Maria da Penha veio para tentar banir isso. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu acho bacana a gente poder explorar, dentro da criminologia, a questão da violência psicológica.
A violência psicológica, ela não era tipificada no direito penal como crime. E ela sempre existiu. Só que a violência psicológica é aquela situação onde a mulher, ela, óbvio, né, também com o homem, mas vamos pegar a questão da mulher, a mulher ela suportava aquilo, né? Ela suportava até da sua natureza, enfim. A hora que chegou a pandemia, o que aconteceu com a pandemia? Todo mundo dentro de casa, né, trancado, e não tenha dúvida que essa violência psicológica ela aumentou muito. E aí a criminologia identificou isso. Sim. Identificou e foram traçadas políticas para tentar resolver, mas não deu. Só com políticas criminais e sociais, delegacias da mulher, assistência social, isso não foi possível. Então foi necessário o quê? Pedir o auxílio do direito penal. 2021, 2022, isso virou crime. Isso foi colocado no Código Penal. O bullying, a mesma coisa, né? O bullying é algo que nós brincamos com isso, nós vivemos uma brincadeira em escola e de repente essa brincadeira ela foi piorando, né? A gente percebe que hoje a situação perdeu o controle e só com políticas sociais não resolveu. Então o bullying virou crime também, foi colocado no Código Penal. Então isso mostra o quê? O papel importante da criminologia, né, de poder identificar a realidade, identificar os fatores que estão efetivamente perturbando a sociedade, tentar traçar políticas adequadas, criminais ou sociais para isso, não sendo possível isso, então, pedir auxílio ao direito penal. Porque quando você pede auxílio ao direito penal, aí entra em campo o quê? Entra em campo toda a estrutura penal, processual penal. Né? Então vai ter polícia, vai ter Ministério Público, vai ter inquérito, e aí tudo começa. São todas essas esferas unidas, juntas, para tentar estabelecer o próprio avanço e também esse combate, eu acredito. Sim, né? Então tudo isso são questões que eu diria, são degraus. Né? São degraus. Então, e eu sou bem sincero em falar, né, da minha experiência que eu tive como delegado de polícia e hoje como advogado, não é a lei que reprime crime, não. Não é a lei que reprime crime, não. É o efetivo trabalho do Estado com políticas criminais adequadas junto com a lei. Vou dar um exemplo aqui, a questão da embriaguez ao volante. Você percebe que houve uma redução. Que é uma própria evolução dentro, sim, né, do direito penal. Houve uma evolução gigante com relação a isso. Você não vê mais pessoas dirigindo embriagado como você via antigamente. Por que isso? As campanhas que são feitas. Campanhas na mídia e também a legislação. Prisões, as operações. Então, tudo isso é uma soma. E enrijeceu muito, né? Sim, aí a pessoa acaba, muitos com medo, muitos por consciência. Né? Então aí cria-se lá, hoje o amigo da vez é o que não vai beber. Então tudo isso são campanhas, são políticas que acabam ajudando. Não é só falar, se for pego vai ficar preso, porque isso em si, isso dá um medo inicial, mas isso você não vai inibir crime com penalidade, com pena. Você inibe crime com políticas, com consciência. Com certeza. E assim, hoje a gente pode dizer que para a gente ter uma segurança mais eficaz, a gente tem que ter acesso a tudo isso que a gente já conversou desde então, mas também um Estado consciente de propagar essa dimensão do que está sendo visto, observado, para que ocorra exatamente como você disse, com a própria lei seca. Eu lembro quando eu fiz Enem em 2013, um dos temas era a lei seca, que já se discutia isso tudo. E é muito legal observar que o direito penal, ele não está ali travado, né? Ele pode ser reformulado, ele pode ser sempre, talvez, aderido a novidades. É isso mesmo, Paulo? Sim, né? É tudo uma questão de legislação, né? Quando você fala o Código Penal, ele é de 40, tá? O Código Penal, ele é de 40, mas nós temos leis ali de 2024. A lei do bullying é de janeiro desse ano. Então, você percebe o quê? Que ele está atualizado. Né? Ele tem a gente tem, por exemplo, no processo penal, tem um inquérito policial, tem a ação penal, mas nós temos, por exemplo, o acordo de não persecução penal, que foi uma grande novidade que foi colocado no pacote isso anticrime. É uma grande novidade em 2020. E isso vem ajudando muito. Explica pra gente um pouco desse acordo, que ele às vezes é difícil da gente que tá, às vezes, desse lado, que compreende um pouco dessa ótica, né, que tá vivendo isso, mas pra gente às vezes é um pouco difícil de entender sobre esses acordos. Explica pra gente esse acordo. Até 95, não se falava em acordo no processo penal. Até 95, a ideia era punir. Você enfrentou o Estado, punição. Em 95 foi a primeira mudança quando nós tivemos a transação penal.
Então foi escolhido, né, um grupinho de crimes. E aí foi criada ali a transação penal, né? As infrações penais de menor potencial ofensivo. Então, ao invés de ter processo, você podia fazer um acordo ali, partes do Ministério Público, né, e Defesa, faziam um acordo em alguns pequenos crimes, né, que hoje são as penas até 2 anos. Depois isso foi evoluindo. Veio a questão da colaboração premiada, a delação premiada. Sim, que foi muito conhecida das foi um operações. Grande né? avanço, e muitas operações surgiram graças a isso. Né? Você pega lá um integrante da quadrilha, da associação criminosa, e esse cara entrega todo mundo. Óbvio que ele tem que ter algum benefício por isso. Óbvio, ninguém vai acordar para hoje eu vou entregar todo mundo. Ninguém vai fazer isso aí. Mas algum benefício ele tem que ter. Então, tem que ter essa possibilidade de você ter um acordo. Então, hoje, o integrante de uma ação criminosa, ele pode fazer um acordo com o Ministério Público ou até com a própria polícia, com o delegado, e é proposta a ele algo, o juiz homologa isso e aí vai ter resultado, ele vai entregar às demais pessoas, ele vai colaborar com a justiça, vai colaborar com o Estado e ele, obviamente, vai ter algum benefício disso. Ou ele não vai ser processado, Sim. ou ele vai ter uma pena reduzida, ou ele vai ter um regime prisional diferenciado, enfim, ele vai ter que ter algum benefício com relação a isso. Né? E no caminho disso surge o acordo de não persecução penal, que também, né, uma gama maior de crimes, tá? Uma gama maior de crimes, desde que preenche algumas condições, você tem o que ali? Você tem a possibilidade, desde que você confesse que praticou o crime, tá? Então você vai, confessa que praticou o crime e você então propõe o quê? Você propõe já ali uma antecipação de pena ou você propõe fazer algo. Né? Você propõe reparar dano, enfim, você faz todo esse trabalho e você evita o quê? Você evita um processo, você evita uma condenação. Então, isso são fatores que ajudam sim. Quase que um sejusc, né? Dá para dizer uma audiência conciliatória. É uma conciliação no processo penal. Existia isso? Não, claro que não. Mas aí o Ministério Público, que é o agente público do Estado, mas ele então vendo essa possibilidade, ele propõe esse acordo, que muitas vezes é bom para todo mundo. É bom para o réu, Sim. porque ele não vai ser condenado, ele mantém a sua primariedade, né? É bom para o Estado, que vai ter um processo a menos e não vai ter ali aquela carga de trabalho que muitas vezes não sairia em nada, sairia numa pena de prisão aberta. Então, enfim, e é uma oportunidade. Óbvio que o cara não vai ter esse benefício a vida toda, ele vai poder usar uma vez. Na segunda vez ele não vai usar mais, aí vai ter o processo contra ele. Muito legal. Eu gostaria que você explicasse algo pra gente, porque você estava falando das esferas que vão compondo quem acaba executando, seja o direito penal, analisando a criminologia. Gostaria que você explicasse para mim, Dr. Paulo, porque assim, a gente sabe, né, diferenciar o que é uma polícia militar, o que é a polícia civil, o que o Ministério Público faz, o que às vezes o DEINTER faz. Você poderia dar uma palhinha do que cada órgão, né, de cada entidade dessa acaba executando dentro desse sistema tudo? Porque para muitos que estão ali do outro lado, é polícia, não sabe diferenciar cada coisa, cada macaco no seu galho, né? Dá pra gente dizer assim. Explica pra gente. Olha, vamos lá, a gente tem que pensar o seguinte, nós temos 3 poderes no Brasil. Né? Nós temos o poder judiciário, temos o poder executivo e o poder legislativo. Né? O poder legislativo faz lei. Congresso Nacional, Senado, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal. Tá? Nós temos o poder executivo, que são os órgãos de execução. Presidente da República, governador, prefeitos. Tá? E nós temos o poder judiciário, que é o órgão que julga, que são os juízes. Né? Que é o poder judiciário formado pelos juízes. Tá certo? A polícia, ela tá onde nesses 3 poderes? A polícia, ela integra o poder executivo. O chefe da polícia é o governador do estado. O chefe da polícia federal é o presidente da república. Né? A polícia, ela tá situada dentro do poder executivo. Tá? Pela Constituição, né? A Constituição, ela estabelece o papel de cada polícia. E pela Constituição, é papel da Polícia Civil, é papel da Polícia Federal a parte de polícia investigativa.
né, que fala assim polícia judiciária. Na verdade, é aquela polícia que investiga, é aquela polícia que busca autoria, que busca materialidade, que busca elementos para que o Ministério Público ele possa efetivamente acusar alguém. Eu não posso acusar ninguém sem provas, então esse papel de levantar ali elementos, quem faz é a Polícia Federal, no âmbito federal, civil no âmbito dos estados. Tá? A polícia militar, ela tem um papel ostensivo, né? Aquele papel de estar presente na rua, é aquele papel de mostrar para a sociedade que a polícia está ali e quando tem que entrar em cena, entrar em ação. Né? As maiores prisões em flagrante, a grande maioria das prisões em flagrante, é a polícia militar que faz, por quê? O cara está na rua. Então, ela que se depara com o crime, ela que se depara com o fato, ela que prende ali a pessoa em flagrante, né? Então, e aí depois, para formalizar isso, é feito, né? Esse trabalho é feito na delegacia de polícia, né? A delegacia de polícia o plantão de flagrantes. O plantão. Né? O plantão é uma delegacia de polícia, né? Que é onde trabalha ali a polícia civil e é onde toda essa parte, ela é formalizada. Que é composta, né? Do pessoal que está ali atendendo, né? Tem o delegado de plantão, ou seja, toda uma estrutura para receber o trabalho que é feito na rua. O comando da Polícia Civil é o delegado, né? Aí o delegado tem ali, né, o seu campo de trabalho, tem ali o escrivão, tem o investigador, né, o agente policial, toda uma estrutura de carreiras policiais civis. Como na Polícia Militar também existe uma estrutura hierárquica, né, que vai do coronel até o soldado. Entendi. Você pode dar exemplos para a gente, Paulo, de como o direito processual penal ele influencia diretamente nesses resultados do julgamento? Você acaba influenciando, né? Olha, o juiz ele só pode decidir em cima daquilo que está nos autos. Né? Inclusive no direito existe o que não está nos autos não está no mundo. Por quê? Toda condenação tem que ser baseada em provas que estão nos autos. Se aquela prova não foi trazida para os autos, ela não existe. Tá? Então o juiz não pode se basear em algo que ele ache. Não, achar tudo bem, mas tem que estar ali demonstrado. Né? E quem que leva isso para os autos? Né? Quem que leva isso para os autos? É o Ministério Público, que é o órgão que acusa, tá? A defesa, que é o órgão que defende. Claro, então se eu estou defendendo o meu cliente, eu vou levar para os autos elementos ali que levem ao juiz uma convicção de que ele é inocente. Ou de que ele não praticou ali uma qualificadora, ou que aquele fato que está sendo imputado a ele não existiu. Né? Então, esse é o trabalho da defesa. O trabalho da acusação, qual que é? É levar aos autos elementos que comprovem que ele praticou aquele crime qualificado, ele praticou, né, efetivamente aquilo que está sendo acusado. E o juiz vai decidir em cima disso. Né? Por isso que o juiz ele é imparcial. O juiz ele não pode participar de produção de provas, ele é imparcial. Ele só assiste à produção das provas e ele decide em cima daquilo que é levado a ele. Hoje, quero migrar, a gente já conversou um pouquinho sobre esses temas, né? Que é legal a gente ir esmiuçando a história, mas a gente chega num ponto muito importante, eu acho que hoje, não apenas dentro do direito, mas de uma realidade para todas as pessoas e para todas as dimensões. Como que você acha que a tecnologia hoje, quando falo de tecnologia, eu falo de inteligência artificial e seus crimes que começam a ser produzidos a partir dela. Como que você acha que isso pode agora invadir o direito penal? Você acha que o Estado vai começar a pensar como esses crimes podem impactar na vida desse cidadão? Olha, a inteligência artificial é algo que realmente assusta, né? Eu não vou nem falar nisso, né? Vamos falar só da questão da internet, né? A facilidade que isso trouxe para nós e os golpes que surgiram também disso. Né? Então vamos dar o exemplo do Pix. Sim. O Pix facilitou a nossa vida? Muito. Mas e os golpes que surgiram em função do Pix? E os crimes que ocorreram? Né? Você sai na rua, o cara te assalta e ele quer que você já deixe o celular ligado. Por quê? Para ele passar um Pix. E aí esse Pix ele vai sumir, esse dinheiro ele vai desaparecer. Então vejam, há uma necessidade, né, óbvio, né, tudo isso evolui e essa evolução vem para ajudar, né, a população, ajuda muito, só que por outro lado existe a parte criminal também. Hoje os bancos há um tempo atrás, eles ligavam para a gente para confirmar se uma venda sua no cartão de crédito realmente tinha sido feita ou não. E eu confesso que naquele momento a gente ficava até feliz. Poxa, olha a preocupação do banco. Aí a justificativa era, olha, saiu do seu perfil, então estamos só confirmando e tal.
que os criminosos fazem hoje? Você deve receber diariamente ligações, olha, aqui é uma voz de computador, né, de inteligência artificial, você confirma a compra que você fez na Casas Bahia de 4 mil, né, e aí você fica apavorado, aperte 2. Esse 2 vai cair para algum criminoso que vai, né, pegar a tua senha. Então, a gente tem que estar preparado para isso, né? A gente aí hoje os bancos não ligam mais, enfim, a gente tem que estar sempre, né, muito ligado nessas questões. O Estado também. Com certeza, o Estado tem que correr. Hoje tem delegacias especializadas nisso, né? Existem hoje agentes de polícia que se especializam nessa área. Porque é uma setores corrida. de inteligência mesmo, né, dentro da polícia. Em 90, quando foi criada a Lei dos Crimes Hediondos, o primeiro crime que foi tido como hediondo no Brasil foi a extorsão mediante sequestro. Era o crime mais grave que existia naquela época, por quê? Você sequestrava a pessoa, colocava num cativeiro, e aí você ia lá extorquir dinheiro da família, né, e mantinha aquela pessoa no cativeiro. E isso era algo, assim, terrível, porque a família ficava em pânico, pedido de resgate, e era algo terrível, né? E que não se vê mais. Então, e aí, crime hediondo, tal, crime hediondo. E hoje isso existe mais? Isso não existe mais. E por que não tem mais? Hoje, se o criminoso fizer uma ligação, né, do celular dele para a casa da vítima, em pouquíssimos minutos dá para identificar a herb que ele está falando, né? Dá para identificar o Google Maps que ele está, né? A geolocalização. Enfim, então isso facilitou muito o trabalho da polícia. O que aconteceu? Você não vê mais esse crime acontecer. Ônus e bônus, né? Você não vê mais esse crime. E outro trabalho que dá, manter alguém em cativeiro, negociar. E assim, o risco aumentou muito. Né? Então é a questão da teoria da oportunidade, né? O criminoso, ele faz aquilo que está fácil para ele, aquilo que dá em risco ele não quer fazer, e não porque é a pena, não é por isso, é porque ele quer facilidade, né? E a gente estuda isso aí na criminologia. Hoje, qual é o crime hoje hediondo, grave, que realmente incomoda? É a explosão de caixa eletrônico. Né? E nós tivemos muito disso, diversos. Que agora está acabando porque você não vê mais caixa eletrônico como você via antes. Sim. Né? Antes você saía da faculdade, tinha um caixa eletrônico na porta da faculdade. Né? Você ia em qualquer restaurante, qualquer supermercado, tinha um caixa eletrônico na porta do mercado. E é épico também aquele crime aqui em Rio Preto mesmo do próprio Almaty, né? Que os caras vieram de fora. Sim. E aí, na própria Avenida Alberto Andaló, na José Muni, né? Porque é o prolongamento, né? Isso. Toda aquela... Você chegou a cobrir esse caso? Sim, a gente estava trabalhando. Estava ativo naquela época. Eu acho que a última vez que eu fiz matéria de caixas eletrônicos, só pra gente comentar sobre isso, foi em Araçatuba, aquele grande assalto que tiveram lá. Foi um crime, tem 3 anos isso, né? Depois sumiu. Eu não ouvi falar nada aqui na nossa região, né, do 017. Então, mas era o crime mais grave. 018. E parece que deu uma enxugada. Vejo um pouco os amigos meus fazendo ali na região de São Carlos, ainda existe, mas roubos a carro forte. Eles mudaram um pouco essa estratégia. Então, eles interceptam o veículo na rodovia e ali eles executam esse roubo, né, ao carro forte. E não mais ao caixa eletrônico. Ainda mais que a gente também tem umas tecnologias que estão com a explosão... se mancha a nota, então não consegue identificar. Os rastreadores são colocados os roubos de carga, que também foi um período que incomodou muito. Por que reduziu muito isso? Porque você põe rastreador, você consegue identificar onde estão. Então, é a tecnologia também sendo usada, né, em prol da sociedade. Com certeza, Paulo. Olha, conta assim pra gente, a gente tá caminhando um pouquinho, a gente já conversou bastante sobre tudo isso pra gente, desses assuntos, mas eu ainda queria falar um pouco mais da inteligência artificial, porque hoje a gente sabe dessa tecnologia que a gente tem, de tudo que os criminosos estão utilizando para aplicar os seus golpes. Basta ir a alguma delegacia para ler os boletins, quantos crimes de estelionato a gente não tem ali. Mas hoje a inteligência artificial, alguém pode pegar esse meu timbre de voz e fazer uma inteligência falar igual o Yuri fala, igual o Paulo fala, ou até mesmo usar fotos nossas, né? Isso tudo é um direito e uso de imagem. Você acha que hoje o nosso direito penal, né, a realidade brasileira, ela consegue abranger
toda essa dimensão desse crime que essa pessoa possa estar sofrendo, Paulo? Olha, isso é uma situação que daqui a um tempinho a gente pode até fazer um novo podcast para discutir uma lei nova que vai sair. Porque esse é um problema que a gente começa a viver, né? E aí, de novo, a gente deixa bem claro. A criminologia começa a estudar isso. E aí, como é que a gente vai combater esse tipo de coisa? Porque a gente já vê pela internet esses famosos, né? A inteligência artificial usou já a cara de famosos em situações pornográficas. Sim, dá para acreditar? Né? Então, exato. E a gente faz no dia a dia isso, né? Muitas vezes você pega lá um videozinho que você vê um Reels lá no Instagram. Tá com a cara de outra pessoa. Será que é verdade isso? A gente começa a desconfiar. Né? Será que isso é verdade? Isso é montagem? Será que está certo? Agora, isso vai chegar no direito penal? Sem dúvida. Com certeza. Nós temos leis hoje que falam sobre isso? Não temos. Vai ter. Vai chegar um momento em que só com políticas sociais, criminais, você não consegue combater isso. Então é a hora que a criminologia vai ter que pedir socorro ao direito penal. E aí vamos criar leis e aí a coisa vai caminhar. A gente sabe que o Brasil ele tem se desenvolvido, ele tem crescido, né? E como que você enxerga o futuro do direito penal e processual no nosso país, Paulo? Olha, é algo assim que vem evoluindo, né? O Brasil é muito extenso, né? O Brasil é muito extenso e muitos problemas que tem no São Paulo não tem em outros estados, né? Então, assim, a gente tem que se adequar, né? Talvez uma legislação estadual, mas aí teria que ter uma mudança na Constituição, né? A grande verdade é essa, o Brasil é muito extenso. E o mesmo Código Penal que se aplica no estado de São Paulo se aplica em todos os outros estados. E às vezes a realidade de um estado é diferente do outro, né? Mas dentro que a gente vê, eu posso falar pelo estado de São Paulo, a resposta é rápida, né? A justiça ela funciona tanto para condenar como para absolver, né? Então a gente percebe assim, os órgãos que atuam nisso, eles funcionam. E acho que é isso, né? Eu acho que o que tem que ter é uma confiança no Estado, cada vez mais, para o Estado poder fazer o seu papel. Sei que muitos dos seus alunos vão assistir o nosso podcast, depois você vai recomendar, participei do podcast do Yuri Macri para falar sobre a lei, mas eu gostaria que você... Sempre que eu vou, às vezes, dar entrevista, sempre eles falam para mim, qual que é a dica, né? Pra gente só finalizar a nossa participação aqui, Paulo, qual que é a dica que você dá para quem quer migrar para o direito, seja na sua área ou qualquer área de execução, que é tão bonito, né? Eu particularmente, se eu não fosse jornalista, eu estaria desse lado, né? Porque eu gosto muito de estar dentro dessa esfera. Mas qual que seria a dica, Paulo? Olha, o direito, ele abre muita oportunidade, né? O direito, ele abre muita oportunidade e você tem campos de concurso público, que foi o que eu fiz, né? Quando eu terminei a faculdade, aos 21 anos de idade, eu parti para concurso público, não me arrependo, faria tudo de novo, né? Mas tem advocacia, tem consultorias, enfim, há muita coisa no direito, muita coisa. E todo mundo vai precisar de você, todo mundo. Né? Não existe ninguém que não viva. Você pode passar a vida toda sem ficar doente. Mas você não vai conseguir passar a vida toda sem precisar de um direito, de um advogado, né? Sem precisar fazer uma ocorrência numa delegacia, você não vai. Né? Então, o direito ele te dá muita oportunidade nesse sentido. Então, acho que vale muito a pena. É um curso que eu fiz, que eu recomendo que se faça para todos que estão próximos de mim. E quem está assistindo sabe disso, né? Porque eu sempre falo, faz direito, né? Tô nada. Agora, não, eu gosto de desenhar, eu gosto. Então, tudo bem, tem as suas áreas específicas. Eu sou comunicador, vai jornalismo, você está no teu campo. Agora, eu gosto, né, de justiça, eu gosto de efetivamente trabalhar com isso. Então, poxa, o direito te dá essa oportunidade. Isso é muito importante. Que legal. Paulo, eu gostaria de agradecer você, porque é uma honra receber você aqui no Lei em Pauta. É um prazer ouvir você falar. Tem muita propriedade, né? Sabe explicar de uma forma muito clara e muito didática, é isso que a gente precisa. E eu gostaria de agradecer você que acompanhou esse bate-papo aqui no nosso podcast. A gente segue nessa primeira temporada do Lei em Pauta, conversando com essas pessoas tão importantes dentro da nossa lei para trazer os esclarecimentos a você. Até o próximo encontro.